Fala galera, essa questão aí é uma questão que caiu na SpaceX no ano de 2015. Basicamente, o que a questão quer saber é a variação da quantidade de movimento de um garoto que desce de uma prancha num toboágua. Aí nessa questão a gente vai tratar, né, o garoto e a prancha como sendo esse bloquinho aí de massa m. Os dados, né, da massa conjunto garoto e prancha 60 kg, gravidade módulo 10 metros por segundo ao quadrado, cosseno de beta 0,8, seno de beta 0,6 e coeficiente de atrito cinético entre a prancha e a rampa 0,25. Então, para a gente calcular a quantidade, né, a variação da quantidade de movimento, a gente precisa saber a velocidade do garoto no ponto A, né, que é o início, e no ponto B, que é o final. No ponto A é zero porque o garoto parte do repouso. Então a gente pode resolver esse problema usando a aplicação das leis de Newton, né? Então tem uma força normal no bloco, que é perpendicular ao plano inclinado, uma força de atrito que é contrária à tendência de escorregamento do garoto e da prancha, né, ao longo do plano, e a força-peso para baixo. Esse ângulo que a força-peso faz com a direção do eixo y é o mesmo ângulo beta de inclinação lá embaixo. Daí a gente pega a força-peso e decompõe ela nas suas componentes, né? Px, que é paralela aqui ao eixo x, e na componente Py, que é na direção do eixo y, ok? Aqui, a força normal ela vai ser anulada por Py. Então, o que a gente pode escrever? Que Py é igual a força normal, logo peso, né, mg, Py colado com ângulo de beta, colado eu uso cosseno de beta, e isso vai ser igual à força normal. Então está aí o módulo da força normal. Agora, o escorregamento ele vai ser ao longo aqui da rampa. Então o objeto, né, o garoto e a prancha vão acelerar nessa direção. Para ele acelerar nessa direção, Px tem que vencer a força de atrito cinético. Então vai ficar Px menos a força de atrito cinético vai ser igual a massa vezes a aceleração. Px, né, peso é m vezes g. Px está separado aqui do ângulo beta, então eu uso seno. Força de atrito é o μ cinético vezes a força normal, entretanto, a força normal já é esse resultado, mg cosseno de beta, então, vai ser igual a massa vezes a aceleração. Aqui, repara que eu posso tirar a massa, posso cortar ela. Logo, a aceleração aqui do garoto, né, e a prancha vai ser g, fator comum em evidência, seno de beta menos μ cosseno de beta. Fecha parênteses. A aceleração, então, vai dar 10. O seno de beta, 0,6. Cosseno de beta, né, 0,8, que multiplica o coeficiente de atrito estático, que é 0,25. Aqui, essa multiplicação vai dar 2. Então, a gente vai ter 6 menos 0,2, aliás. Então, a gente vai ter que a aceleração vai ser 10 vezes 0,4. Isso implica que a aceleração vai ser de 4 metros por segundo ao quadrado. Só que ainda a gente não resolveu o problema. A gente precisa saber a velocidade do garoto no ponto B. Então, para saber essa velocidade, eu posso aplicar Torricelli. Mas para eu aplicar a Torricelli, eu preciso saber essa distância, né, ao longo do plano inclinado de A até B. Essa distância é fácil se a gente usar a trigonometria, né? Então, eu tenho aqui a hipotenusa do meu triângulo retângulo, que é a própria distância entre o ponto A de início e o ponto B. Então, essa é a minha hipotenusa. Eu vou usar cosseno de beta. Por quê? Cosseno de beta é o cateto adjacente, que vale 4,8 metros, dividido pela minha hipotenusa, que é a distância entre o ponto A
e o ponto B. O cosseno de beta, a gente já conhece o valor, 0,8. 4,8 metros é o cateto adjacente. Falta somente a distância de A para B, certo? Então aqui a gente faz uma regra de 3 básica e obtém que a distância de A para B vai ser 4,8 dividido por 0,8. Essa distância aqui, então, ela vai dar para a gente um total de 6 metros. Agora, eu preciso usar essa distância para calcular a velocidade no ponto B. A velocidade no ponto B, então, eu vou usar a famosa equação de Torricelli. V final é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, que multiplica o deslocamento. A velocidade inicial é 0, porque o conjunto parte do repouso. Velocidade final, então, vai ser 2 vezes a aceleração que nós encontramos, que é 4, vezes a distância, que é 6. Isso daqui vai dar um total de 48. Nós vamos tirar a raiz quadrada de 48. Simplificando os resultados, a gente tem um valor de 4 raiz de 3 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade do garoto, né, e da prancha lá embaixo. Mas ainda assim, para calcularmos a variação da quantidade de movimento, o que a gente precisa? Variação da quantidade de movimento é quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Essa quantidade de movimento inicial é 0 porque o garoto está em repouso no início. Quantidade de movimento é sempre massa vezes velocidade. Então, a variação da quantidade de movimento é a massa do garoto, que é 60, vezes a velocidade que ele adquire no ponto B. Logo, essa variação da quantidade de movimento vai ser de 240 raiz de 3 Newton segundo. E com isso a gente finaliza aí essa questão que caiu na SpaceX. Um abraço.